entrevistada pela revista inglesa Economist, e naquele momento, Tony Blair, que tinha autorização para levar 3 assessores seus, porque o resto era de carreira, era burocracia estatal permanente, ele estava pleiteando mais 3. Aqui são 21.563 carros. E ainda criaram, uma MP 377, que criaram aquele ministério para aquele... Aloprado. Eram mais 34 funções gratificadas, né, que seriam nessa... Mais um ministro, mais um ministério... Olha, gente, é terrível. A lei não proíbe a distribuição dos carros, mas é desta maneira que eu, contribuinte, gostaria de ser tratado? Se não é, porque não é ético. Já em procedimentos de pouso, estou vendo um bater de sapatos aqui, daqui a um bocadinho vão me dar um cartão vermelho, mas eu reafirmo que a ética é a definição de um tipo de comportamento que tem como linha de ação a relação com o próximo. E perde o sentido quando nasce de uma obrigação e não de uma disposição voluntária. Por isso é que os códigos de ética que obrigam a um comportamento ético, eles, na verdade, eles contrariam o próprio sentido de ética, porque só tem sentido ético o comportamento que voluntariamente busca o bem de todos. Vocês, rotarianos, vocês buscam o bem de todos, é da prova quádrupla, voluntariamente, vocês se uniram voluntariamente, ninguém obrigou vocês a fazerem isso. Quer dizer, vista assim na vida do político, a ética adquire um significado bem mais amplo, porque o impede de agir no estrito cumprimento da lei. Precisa ir além do que é lícito, precisa entrar no campo da conveniência do bem comum. Mas olha, como eu disse no início, eu venho andando aí pelo Brasil, percorrendo o Brasil inteiro em palestras, para todos os segmentos da sociedade. E, curiosamente, na área dos negócios, é que eu colho depoimentos dramáticos às vezes. Às vezes eu encontro empresários dizendo o seguinte: doutora, como é que eu fico? Eu tenho que centrar os meus objetivos sem qualquer reserva no lucro do investidor ou na produção e venda de artigos úteis e benéficos para o consumidor? A quem colocar em primeiro lugar? Tenho me deparado com isso. Estas são perguntas que ocupam as mentes dos empresários em momentos de tomada de decisões numa empresa. Eu queria trazer aqui para vocês um caso concreto que me sensibilizou muito. É um caso emblemático de uma decisão de seguir uma ética empresarial. Todo mundo aqui conhece a empresa Johnson & Johnson, não conhece? Aquelas material de bebê e tal. Pois bem, cuidados com a saúde. Essa empresa, nos anos 70, era a principal marca dos Estados Unidos, avaliada naquela época em $9 milhões. Pois bem, em setembro de 82, 7 pessoas na área de Chicago morreram, sendo 3 da mesma família. E, resumindo aqui, na investigação, havia um ponto em comum com todas elas. É que todas haviam tomado aquele medicamento que não precisava de receita. Foi uma inovação da Johnson & Johnson, aquele remédio Tylenol, cápsula. Cápsula é aquela que tem o pozinho dentro, né? Pois bem, haviam tomado cápsulas de Tylenol. Foi comprovado que ali dentro foi introduzido cianeto de potássio. Talvez porque não conhecesse soda cáustica. Pode ser. Colocaram cianeto de potássio e aí ocasionou todas aquelas mortes. Naquela ocasião, a empresa era dirigida por um cérebro, um executivo maravilhoso chamado James Burke. Burke era uma figura curiosa, porque ele iniciou ali na companhia e ele foi quem primeiro lançou aqueles medicamentos para crianças que não precisavam da receita médica, que foi um fracasso total.
E um dia ele foi chamado perante o Johnson II, e o Johnson II disse o seguinte, olha, ele achou que ia ser despedido, né? Mas o Johnson disse para ele o seguinte, olha, os negócios consistem em tomar decisões, não é possível tomar decisões sem cometer erros. Mas, pelo amor de Deus, não cometa os mesmos erros. Da próxima vez, vem aqui com outros erros, mas não esses mesmos. E foi o Burke quem dirigia a companhia naquele momento. E naquele momento o Tylenol era 37% do lucro da Johnson & Johnson. Imagine, 37%. A companhia era atacada por todos os lados. A polícia andou lá pelos arredores de Chicago, recolhendo o Tylenol, só por ali. Os advogados, ficou comprovado que não era culpa da Johnson & Johnson. Os advogados respiraram aliviados, né? Mas o James Burke não. Ele estava decidido a colocar a sua empresa à frente dos oficiais de justiça, à frente das agências de regulamentação e até dos órgãos de informação. Ele pensou naquele momento num documento que foi escrito pelo fundador da companhia e que tinha o nome de O Nosso Credo. O Nosso Credo, que foi escrito pelo Johnson I, começava assim: cremos em que a nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, enfermeiros e pacientes, para com as mães e pais e todos os outros que utilizam os nossos serviços. Primeiro, a primeira responsabilidade. A seguir, dizia o Johnson I, os empregados e as comunidades onde a empresa operava. Por fim, e na linha de responsabilidade, ele dizia, por fim, os acionistas. E por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque ele dizia que quando, o Johnson I, ele dizia, quando funcionamos de acordo com estes princípios, os acionistas terão um retorno justo. É a prova quádrupla de Rotary. Está aí. Pois bem, o Burke fez isso. Voluntariamente, ele mandou recolher todo o Tylenol. Imaginem vocês o que era isso para uma empresa. Foi para as televisões e disse, não tomem Tylenol. Olha o risco desse homem. Ele ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem ao criminoso. E só sei que esse momento da companhia, a companhia caiu completamente. E ele disse, eu tenho intenção de trazer o Tylenol de novo para o mercado. E em novembro de 82, o Tylenol reapareceu nos estabelecimentos como uma embalagem aí triplamente selada, resistente às falsificações. E aí, neste momento, a sua cota no mercado significava apenas 8%. A 24 de dezembro daquele mesmo ano já significava 24%. Na primavera seguinte, no hemisfério norte, ele atingiria a cota primeira, que era de 37%. As ações da empresa que tinham caído subiram, apesar da crise da Bolsa. Enfim, a decisão que ele tomou não só salvou vidas a longo prazo, mas salvou a empresa. E salvou um dos seus principais produtos, que era o Tylenol. Quer dizer, a maneira como a empresa lidou com esta crise é um ponto alto na história, por vezes lamentável, da ética dos grandes negócios. E essa maneira perdura até hoje como uma das grandes decisões emblemáticas do século XX, por que não dizer, que atravessaram o século XX e permanece até hoje, em pleno século XXI. Eu já estou taxiando na pista, viu? Aliás, essa minha linguagem, sabe, Dom Krieger, de procedimento de pouso, de aviação, não é porque eu estou voando muito, não. É porque
É porque eu descobri um aviãozinho, categoria ultraleve, que é o preço de um carro, e eu já encomendei um. Ó, esse aí tá HO, deve ser água oxigenada. Mas eu estava dizendo que eu vou comprar um aviãozinho, e de modo que agora eu vou pilotar meu próprio avião. Não encontrei quem viaje comigo, mas tudo bem. Mas aqui eu me lembrei, já que foi falado em H2, eu falei assim, H2O. Vejam vocês que no Brasil, há poucos dias, 2 cooperativas de leite, né, do Triângulo Mineiro, a Cooper Vale e a Casmil, tiveram seus dirigentes flagrados pela adulteração do leite, batizado, não com a água que a gente via antigamente, né, quando tinha a figura do leiteiro, né, que nos trazia o leite, mas batizado com água oxigenada e soda cáustica, com a finalidade de recuperar o leite azedo que eles compravam. A coisa era tão escancarada que era feita ali mesmo, nos caminhões de leite. Um funcionário disse que queimava as mãos. O leite borbulhava, naturalmente. E a fiscalização do Ministério da Agricultura, os fiscais passavam lá, quando passavam faziam vista grossa. Fiscais pagos com nosso dinheiro de contribuintes, portanto, empregados nossos. Pois bem, esta conduta, antes de ser criminosa, ela é uma conduta que eu diria que é a expressão máxima de uma conduta antiética e também criminosa. Eu fiquei pensando cá com os meus botões, relembrando meus tempos de juíza criminal. Qual a pena que eu gostaria? Fiquei pensando, não, fiquei sonhando. Qual a pena que eu gostaria de aplicar nos dirigentes da Casmil, da Cooper Vale e outras que ainda não foram descobertas, mas que serão. E aos fiscais criminosos envolvidos nesse fechar de olhos. No meu sonho de juíza, né? Eu sonhava que eu estava ainda em exercício como juíza. Eles seriam condenados não só à pena máxima de 30 anos, aí eu sonhava que eu estava lá de toga, tal, o martelo, 30 anos, mas também eles seriam condenados a beber diariamente, durante os 30 anos, pela manhã e à noite, o leitinho que eles nos vendiam.